Pela primeira vez em 2 anos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu uma entrevista a um jornalista americano sobre a guerra contra a Ucrânia. Putin disse que é impossível a Rússia ser derrotada no campo de batalha. O líder russo também afirmou que não é de interesse dele invadir países vizinhos, como a Letônia e a Polônia. O presidente fez um aceno aos americanos para que apoiem um acordo para o fim da guerra. E esse acordo precisa envolver a cessão de território ucraniano à Rússia. Quem chega para repercutir essa e outras notícias internacionais é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor de relações internacionais. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão. Essa história da cessão de parte da Ucrânia para a Rússia é algo antigo e que muitos especialistas dizem, olha, não vai ter fim da guerra enquanto isso não acontecer. Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, Kelly. Um prazer enorme estar com vocês. Com certeza, a gente tem um momento, né, emblemático da guerra, a guerra que já está se arrastando por praticamente 2 anos, né? Mas que os dois lados não abrem mão, né? A Rússia não abre mão ali dos territórios do leste, né, como a Crimeia, e a própria Ucrânia não abre mão desses territórios, né? Então a gente chega num impasse onde a gente observa a Rússia atuando com mais frequência na própria Ucrânia, né? Então a gente teve algumas ações na capital Kiev das últimas semanas. Uma Ucrânia que cada vez mais ela se encontra numa situação mais complicada porque ela não tem recebido tantos recursos orçamentários, e essa inclusive foi uma das pautas da entrevista do Putin, né? O Putin diz na sua entrevista que a partir do momento que os Estados Unidos deixarem de dar orçamento, né, para a guerra Rússia e Ucrânia, para a Ucrânia especificamente, né, as chances da guerra acabar são maiores. É interessante como ele fala isso no sentido de trazer um pouco, talvez, o eleitorado norte-americano para pensar no voto para o Trump, né? A gente tem agora ocorrendo uma grande briga entre republicanos e democratas no Congresso norte-americano para justamente liberar recursos para a guerra Rússia-Ucrânia. Os democratas querem a liberação de recursos, enquanto que os ucranianos não querem. Então, talvez tenha sido uma jogada do Putin para tentar, de alguma maneira, influenciar, fazer com que os eleitores norte-americanos votem no Trump, que caso o Trump seja eleito, pode ser que tenha um arrefecimento ali na própria intervenção dos Estados Unidos. E claro, como presidente da Rússia, é óbvio que ele ia dizer, olha, é impossível a Rússia perder essa guerra. Agora, um ponto importante também é essa questão quando ele diz, olha, a gente não vai invadir outros países, que é um temor ali de várias autoridades, né, da região, essa expansão russa, talvez. Então, isso é importante, principalmente em relação também à Polônia, que foi um país que recebeu muitos ucranianos logo no começo da guerra, né? Exatamente, né? Então, não somente nessa entrevista, mas há uns anos atrás o próprio Putin já dava algumas entrevistas para alguns cineastas, né, norte-americanos, dizendo que ele não invadiria outros países, né? E que realmente a Ucrânia seria a pauta porque, segundo ele, né, o Joseph Stalin cedeu o território ucraniano, né, para a Ucrânia, então, quando não deveria acontecer, né, e por isso ele faz essa operação, né, e tem todo o discurso, né, do Putin, que ele estaria desnazificando aquela região, né, discurso que ele não consegue comprovar que houve realmente essa questão. Então tem essa grande questão por trás, né? O discurso do Putin de sempre tentar trazer essa questão da guerra especificamente e dizer que a guerra seria somente na região da Ucrânia por aquele território ser de direito da Rússia, e que outros países ele não estaria interessado. Ele até menciona a Polônia, ele diz, olha, caso a Polônia não faça uma ação armada contra a Rússia, não tem por que invadir a Polônia. Ô Bruno, e tem notícia também da Ucrânia que substituiu o comandante-chefe das Forças Armadas. A mudança é bem significativa e acontece poucos dias antes da guerra completar 2 anos. Vamos ver.
O ministro da Defesa, Rustem Umerov, reconheceu a necessidade de mudar a estratégia para enfrentar a Rússia na guerra. Após a demissão de Valery Zaluzhny, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nomeou o general Oleksandr Syrskyi, de 58 anos, como novo comandante-chefe das Forças Armadas. A mudança é significativa e ocorre poucos dias antes do aniversário de 2 anos da invasão russa da Ucrânia. No verão de 2023, a Ucrânia tentou recapturar os territórios ocupados pela Rússia no leste e no sul do país, mas não conseguiu repelir significativamente as forças russas. Syrskyi liderou a defesa da capital Kiev quando começou a invasão russa. O novo comandante também liderou a contraofensiva ucraniana lançada no outono de 2022, que libertou a região de Kharkiv, no nordeste do país. O general demitido se reuniu com Zelensky, que o convidou a permanecer na equipe. Bruno, qual que é a sua avaliação sobre essa mudança, hein? É interessante que o Valery Zaluzhny, ele é um dos principais comandantes, né, um dos principais generais ali do exército ucraniano. E ele tinha uma grande popularidade entre os ucranianos por conta da contraofensiva ucraniana que ocorreu em 2022, que a Ucrânia conseguiu recuperar alguns territórios, então ele realmente tinha uma popularidade muito grande. Aí tem 2 fatores importantes a se ressaltar, né? Como ele tinha uma grande popularidade, muitos viam ele como um potencial futuro presidente do país. Então, nós teríamos agora em março eleições na Ucrânia, a gente não sabe se vai ocorrer, e poderia ser que ele fosse um dos candidatos, né? E então o Zelensky via com grande preocupação a eleição, né, a força ali da popularidade do Zaluzhny. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, a gente tem que considerar a própria questão do momento atual da Ucrânia na guerra. A Ucrânia com uma crise econômica muito grande, a Ucrânia não tem conseguido fazer mais contraofensivas da maneira como tinha prometido em final de 2023 e início de 2024. Isso diminuiu um pouco até o poder do Zaluzhny e aí o Zelensky viu esse momento como um momento para demitir, né? Para demitir o Zaluzhny do cargo. Então, talvez tenha sido um momento melhor para o Zelensky por conta dessa diminuição, talvez, da popularidade, né? Uhum. Mas o que fica claro é o seguinte, o Zelensky, ele não quer um potencial oponente para tomar o poder, né? Para, caso as eleições aconteçam, que essa pessoa seja eleita no seu lugar. Então, tem uma questão doméstica, política muito importante nesse fato. E que se repete em vários países essa questão, né? Se a gente começar a observar e estudar direitinho. Ô Bruno, foram divulgadas imagens de prisioneiros de guerra ucranianos voltando para casa depois de um intercâmbio com a Rússia. O Ministério da Defesa russo disse que os Emirados Árabes Unidos ajudaram a intermediar a troca, onde 100 prisioneiros foram libertados por cada lado. A troca aconteceu enquanto a Rússia continuava os ataques em várias regiões da Ucrânia, ou seja, sem pausa nos ataques. Agora, a importância de países como os Emirados Árabes continua, né? Nessa hora da negociação, seja troca de prisioneiros, seja na questão do cessar-fogo, como a gente vê, por exemplo, no caso de Israel, né? Com certeza, né? Eu sempre costumo dizer que na guerra é onde a gente mais encontra as tentativas de diplomacia, porque apesar de haver a guerra, apesar das partes estarem em conflito, isso não significa que a diplomacia vai parar. A diplomacia ela acaba sendo muito importante, por exemplo, na troca de prisioneiros, né, como a gente tem observado agora no caso da guerra russo-ucraniana. Então, países como Emirados Árabes Unidos e países, né, acabam sendo muito importantes nesse processo. Uhum. E também na atual guerra de Israel contra o Hamas, né? Então, o Hamas não é um Estado, o Hamas é um grupo terrorista, né? Então ele não tem como negociar diretamente com Israel, até porque Israel não reconhece a legitimidade do Hamas como negociador. Então, por meio do Catar, o Hamas consegue fazer as suas negociações diplomáticas e tentar algum acordo, né? Alguma tentativa de cessar-fogo, que é o que está em pauta hoje em dia. Então, justamente nesses momentos de guerra, as pausas para a diplomacia são muito importantes, mesmo que as partes não negociem diretamente. Uhum. Né? Então, a gente não tem muitas notícias de Ucrânia e Rússia nos últimos meses negociando diretamente, mas por meio de intermediários. E também
em Israel, na guerra Israel-Hamas, tem funcionado da mesma maneira, né? Os intermediários acabam assumindo uma posição fundamental. Agora, tem uma outra notícia chegando importante, eu gostaria da sua avaliação, que diz respeito do Paquistão, porque o governo, inclusive, cortou a internet da população no dia de eleições, com 35 mortos e denúncia de fraude. O país foi às urnas nesta quinta-feira para eleger um novo primeiro-ministro. Na quarta-feira, 26 pessoas morreram em explosões perto de escritórios de candidatos opositores. A campanha eleitoral foi marcada, né, Bruno, por muita violência. Inclusive, o governo mobilizou mais de 650 mil soldados paramilitares e policiais para garantir a segurança. Exatamente, né? As eleições do Paquistão são muito importantes pela região especificamente, né? Uma região que faz fronteira com a Índia, que também vai ter eleições agora nos próximos meses. E a gente tem um país que está em ebulição, um país com uma grande inflação, né? Não está crescendo economicamente, está numa crise econômica profunda. É um país que está envolvido em ações terroristas que estão acontecendo no território do Paquistão. Assassinato de políticos, né, tentativas de assassinato, protestos. Então é um momento de grande ebulição social e econômica no Paquistão em um momento de eleição. E também a gente precisa considerar, né, os dois principais candidatos já foram presos, né? Então o Imran Khan, que atualmente está preso, né, ele é o candidato mais popular do país. Os partidários dele, há uma hora atrás, disseram que ele estaria ganhando, mas a gente não tem informações mesmo mais atualizadas. E o outro candidato, que é o Nawaz Sharif, também está dizendo que ganhou atualmente, mas não temos essas informações, e ele tem o apoio dos militares. Os militares têm uma força muito grande no Paquistão, então a gente realmente não sabe qual dos dois aqui que vai ser o eleito, né? O que a gente tem que talvez considerar é que é uma região muito importante porque ela está situada em alguns conflitos, por exemplo, né, contra o próprio Irã. O Irã fez algumas ações no território do Paquistão há 3 semanas atrás, e o Paquistão fez também ações. É uma região que está em constante conflito com a Índia, um conflito que está adormecido atualmente, mas que pode ocorrer um novo conflito. Também o Paquistão ele tem um conflito muito grande com o Afeganistão, com o Talibã especificamente, porque ele diz que o Talibã patrocina células terroristas dentro do território do Paquistão. E além disso, o Paquistão ele tem um ótimo relacionamento com a China, o que traz mais um componente interessante no jogo de poder internacional, porque a gente tem a Índia muito ligada com os Estados Unidos e o Paquistão muito ligado com a China. Então, as grandes nações, as grandes potências econômicas e militares estão ali naquela região com esses dois países, né? Então, a gente precisa entender um pouco dessa dinâmica também a partir dessa eleição. Exatamente. Bruno, muito obrigada pela análise, um bom final de semana para você. Boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Uma boa tarde para você e para todos.